Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais um sábado, mais um programa, mais uma oportunidade de você abrir o seu coração e permitir que as bênçãos de Deus atinjam você e a sua família. Eu queria que você prestasse atenção na entrevista que a Claudete vai coordenar daqui a pouquinho. Uma entrevista espantosa que mudou a vida totalmente de um casal e pode mudar também a sua vida. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No bate-papo de hoje, eu estou recebendo o Josimar e a Viviane. Eles são um casal que tiveram um encontro com Jesus e, por causa desse encontro, uma experiência no casamento. O casamento deles foi transformado pelo Senhor. E nós vamos conversar sobre isso. Tudo bem, Josimar? Tudo bem. Bom dia, Claudete. Tudo bem, graças a Deus. Viviane, tudo bem também? Bom dia, Claudete. Tudo ótimo, graças a Deus. Apresentação, esqueci de dizer que o Josimar trabalha com transporte, né? Isso. Caminhão frigorífico, é o que faz as coisas chegarem perfeitas, né? Na Isso. nossa geladeira. Graças a Deus, né? E Viviane é professora, diretora de escola, enfim, um casal típico brasileiro, trabalhando para fazer esse país melhor, não é? Então, Josimar, você conhece o Evangelho desde a infância, foi criado... Eu fui criado no lar evangélico, meu pai sempre foi evangélico, minha mãe, os avós. E ali eu fui tendo os ensinamentos de Jesus Cristo, de Deus na nossa vida, a importância de Deus na nossa vida. E desde então, ali eu tive minhas experiências com Deus e, graças a Deus, estamos aqui até hoje e firme com Deus. Amém. Até que Deus preparou para você encontrar com essa moça bonita, a Viviane. Só que, Viviane, você me disse que você era assim cristã, mas não tinha tido uma experiência com o Senhor. E você tinha, então, assim, vamos dizer, alguns problemas, não sei se eu falo, não é emocional, não é aquela fase da adolescência, da infância, não é? Chega a ser um problema, mas uma adaptação a este mundo, né? Difícil. Então, você tinha, assim, alguns complexos, mas o que você podia ter de complexo, me fala? Eu tive uma infância um pouco conturbada, né, por conta das inúmeras enfermidades que eu tive, né? Então, as pessoas já estavam acostumadas, as pessoas me olharem assim, ai, coitadinha, ai, doente de novo, ai. Então, assim, eu tinha aquela vontade, assim, de achar que eu era uma pessoa que não daria certo, né, digamos assim. Até o dia que eu entrei na igreja e aquele culto, né, a primeira coisa que me chamou a atenção do louvor foi aquela mensagem, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, né? E aquilo ali, eu já comecei a chorar e já imaginando alguém se importa comigo, alguém diz que eu tenho valor, alguém diz que, né, que eu vou dar certo. Que coisa linda, você foi tratada por Deus, né? Aquilo ali, aquelas cadeias, eles foram quebrando, que né, coisa. assim, e eu passei a me amar mais, a louvar, a buscar mais a Deus, né? Que coisa linda. Assim, Jesus era um lindo naquele dia que estava falando ali como se tivesse eu e ele, né? Ele falando. Chega de sofrer, né? Angústia, dor, e aí depois a mensagem do pastor. Você tem valor. Completando. É um lindo corinho esse, né? Uma linda canção. Foi um dia especial. Viviane, muita gente precisa gastar muito dinheiro em terapia para ter essa cura dos sentimentos, essa cura na alma que você teve em uma reunião onde se falava de Jesus. E numa idade de adolescência, né? Que coisa, hoje né? a gente vê os jovens nessa faixa etária tão desencontrados, né? Sem saber quem eu sou, o que eu estou fazendo. É até uma dica aí para quem está nos assistindo, né? Que é pai, que tem às vezes o seu adolescente passando por essa fase de desencontro existencial, sem saber bem o que está fazendo aqui, não é? E seu valor, leva seu filho na igreja. Com certeza. Encontrando o Senhor Jesus. Só existe essa mensagem que liberta e que mostra que realmente a gente tem valor. Porque
o valor mais lindo foi quando na cruz ele se entregou por nós, Com né? certeza. E sem olhar os nossos problemas, sem olhar as nossas dificuldades, trazendo perdão para a humanidade. E então, trouxe, é a verdadeira mensagem. Trouxe sentido para a tua vida. Você me disse que depois desse encontro com Jesus, você passou a se interessar mais pelos estudos. Verdade. Não é? E aí, assim, aquelas dificuldades que a gente tem em comum em escola, né? E a matemática para mim era um desafio muito grande na época, apesar de nunca ter ficado reprovada, mas era um desafio muito grande. Então, eu coloquei na minha mente, eu vou fazer matemática na faculdade. Passei por todos os períodos sem independência de nada. Me formei na matemática, né, para honra e glória do Senhor, para dar aula mesmo, uma coisa que eu gosto. Hoje eu cheguei na direção da escola, mas eu sempre exerci o ensino. A missão de ensinar. E, assim, hoje eu tenho 3 pós-graduações, uma delas é em gestão empreendedora da área de educação. Então, assim, foi uma superação. Com Jesus certeza. na minha vida veio me trazer superação, assim como ele é a própria figura da superação. Essa superação aí em matemática, muita gente está precisando. Não é, verdade. Viviane? O Senhor Jesus na nossa vida é uma bênção. Amém. Então, o casal ia bem, um casamento feliz, não é? Prosperidade, você na tua profissão, Viviane na dela, você me disse que construíram uma bela casa, grande, espaçosa, para receber a família e frequentando a igreja. Isso. E esse caminho, assim, do jeito que o nosso Deus se agrada, né? Isso, amém. Mas, de repente, chegou muita prosperidade, muitas tarefas, muitos passeios, muito envolvimento, porque o dinheiro estava sobrando, né? Mais ou menos, mas estava. Sobrando um pouquinho mais, vocês começaram a se afastar da igreja, foi isso? Isso. Indo pouco à igreja. Os cultos a gente achava assim, só tem necessidade de a gente ir de manhã. Ou então, vamos hoje à noite, ou então não vamos. Hoje, trabalho muito, não tem eu tenho problema direito a gente... de descansar, não é não? Isso, não tem problema a gente ir para a praia hoje, domingo de sol, vamos aproveitar, né? Então, esse domingo vamos para a praia e tal, e fomos deixando um pouquinho de lado. A praia não é pecado. Não é? Com certeza. Mas vocês deixaram de priorizar estar na casa do Senhor, deixaram de priorizar a comunhão na igreja, por coisas até que são lícitas, né? Mas na escala de valores você começou a botar o Senhor Jesus... O plano espiritual estava em segundo lugar. Já não estava em primeiro, como a gente... O amar a Deus acima de todas as coisas estava indo para segundo, terceiro plano, por aí. Com certeza. Então, a gente foi relaxando e relaxou muito. Gente, isso é muito comum. Isso não aconteceu só com vocês, não. Muita gente boa que foi criada conhecendo Deus, tendo uma experiência com Deus, buscando a Deus, comunhão com a igreja, no dia a dia, até no seu crescimento social e financeiro, acaba deixando de priorizar as coisas de Deus. Relaxa um pouco. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu foi que começou a vir discussões, brigas, às vezes muita falta de respeito no nosso casamento. E aquilo ali foi nos afastando. A gente já estava afastado de Deus e a gente começou a se afastar um do outro. Plano de Deus, a nossa família, né? E o que aconteceu? A gente não tinha mais aquela felicidade de estar perto um do outro. Que coisa A gente começou a discutir e a gente... E às vezes até por bobagem. Isso. Minha casa era uma casa que tinha festas, tinha alegria e eu comecei a ver trevas na minha casa. E aquilo foi entristecendo a mim, a ela, aos nossos filhos. O nosso filho menor, na época, ele era bem novinho, então ele não estava entendendo aquela briga. E minha filha se envolvia muito com a gente, ficava até seguindo a gente dentro de casa para a gente não brigar. Estressando a família. Isso. E a gente foi se afastando um do outro. Até que, de repente, a ficha caiu, né? O que aconteceu? O que estava acontecendo com a gente? Com esse lar. Isso. Que coisa. Porque o interessante é que os princípios que nós temos aprendido com Jesus,
de paz, de perdão, eles precisam estar presentes no nosso coração. Com certeza. E quando a gente se afasta de Deus, isso vai assim se apagando como uma nuvem, né? Que vai evaporando. Daí a importância de estar ligado com Deus para manter essa harmonia na nossa vida, em tudo, né? Não é nem só no casamento, mas certeza. Em tudo. E Deus esteve sempre presente com a gente. Ele nunca se afastou da gente. Mas a gente estava afastado dele. A gente não estava vendo solução. Aí, como é que a ficha caiu, Josimar? Bom, então, a gente estava buscando ajuda e nós conhecemos até ajuda terapêutica. Ajuda terapêutica. Conhecemos a Silvia e a Silvia Basto, uma pessoa psicóloga, uma pessoa que veio para abençoar a nossa vida. Psicóloga cristã também, né? Isso, veio para abençoar a nossa vida e começou a fazer uma terapia com a gente. Ela, a gente ia lá, às vezes ela não estava muito afim de ir, às vezes eu estava meio desanimado também, mas a gente buscava, vamos ter força. Na época eu tive até um pouquinho mais de força do que ela, porque, não sei, eu acho que para a mulher é mais difícil isso também, né? Mas... Não, olha, parabéns, viu? De um modo geral, as mulheres se empenham mais. O homem acha que não precisa. Isso. Parabéns, Josimar. Você, naquele momento, se empenhou, hein? Mas eu queria meu casamento. Eu não queria a destruição da minha família. Então a gente começou a buscar. E quando a gente está na igreja, quando a gente está no meio do povo de Deus, a gente tem a oração do povo de Deus também. Então, junto com essa terapia de uma psicóloga cristã também, o esposo dela é pastor Carlos, né? Um homem querido de Deus. Vocês também tiveram esse apoio pastoral por parte dele, né? Isso. O pastor Carlos Basto foi, assim... referência para a gente, fundamental. Ele tirava o tempo dele, que não era, vamos supor, não era obrigação dele estar atendendo a gente, assim, mas ele não, ele se dispôs e estava ali. Conversando com a gente. Orando. E orando com a gente, mostrando o valor da família para mim, para ela. E ali a gente começou a renascer, a superar os problemas e aprender a perdoar, um perdoando o outro. E graças a Deus, hoje Deus tem se mostrado cada vez mais presente na nossa vida. Isso é lindo. Voltando a perdoar. Voltando a perdoar. O perdão tem que fazer parte da nossa vida e principalmente do casamento, né? Amém. E aprender a perdoar é muito difícil. Se não tiver Jesus aí nos ajudando, fica difícil. Com certeza. E Deus transformou o nosso lar. Deus restaurou o nosso lar. E eu digo por mim, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, para um homem ou para uma mulher, eu digo, teu casamento tem solução. Deus restaura, Deus faz o teu casamento voltar a sorrir. Deus faz o teu casamento reviver. Verdade. E é o que eu falo. Nós vivemos isso. 20 anos agora de casados. 20 anos de casados, estamos felizes, melhor do que antes. E firmes na igreja. Firme com Jesus. Priorizando Deus. Firme com Jesus, graças a Deus. Vocês sabem a importância de priorizar Deus na nossa vida. Na nossa vida. Em tudo. Coisa linda. Em tudo. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Que coisa muito linda, muito bonito isso. E muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que essa palavra abençoou o nosso público. Alguém precisava escutar esse testemunho de união, de amor, de perdão. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. E você, amigo telespectador, você está vendo um telefone aí de pessoas que são voluntários aqui no programa para atender sua ligação. Ligue para nós, peça a oração, compartilhe alguma coisa, veja os nossos endereços, mas você continue ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus que faz toda a diferença na nossa vida pessoal e também na nossa vida familiar. Se você precisa de um milagre de Deus na sua vida, busque o Senhor Jesus, busque uma igreja evangélica, equilibrada, abençoada, que o Senhor vai
com certeza fazer algo diferente na sua família. Mas continue ligado. Meus amigos, minhas amigas, uma das passagens mais lindas da Bíblia a gente encontra numa cidade chamada Jericó. Jesus estava saindo de Jericó e lá no portão da cidade, onde as pessoas marcavam o encontro, etc., estava um cego chamado Bartimeu. A Bíblia descreve o Bartimeu assim: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Quando a Bíblia descreve que ele era filho de Timeu, porque foi Marcos quem escreveu, ele certamente deve ter destacado que Timeu era alguém conhecido, alguém da igreja, alguém que provavelmente se converteu porque o seu filho recuperou a vista. O Bartimeu era cego e Jesus saía de Jericó e o Bartimeu começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que Jesus parou, chamou o cego, ele se levantou de um salto, largou a capa e foi ter com Jesus. E Jesus pergunta para o Bartimeu: o que é que você quer que eu te faça? Interessante, Jesus sabia que a coisa mais importante para o Bartimeu era recuperar a visão. Mas Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Hoje, Jesus ainda continua a fazer a mesma pergunta para mim e para você. O que você quer que Deus faça na sua vida? Por que Jesus pergunta? Porque Ele quer que nós respondamos. Ele quer que nós abramos a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, voltemos os nossos pensamentos para essa bênção e confessemos que nós precisamos. Porque quando nós confessamos que precisamos, parte-se do princípio de que nós cremos que Ele pode mudar a nossa vida, o nosso destino, as nossas perspectivas. Então Bartimeu, sem titubear, diz para Jesus: que eu torne a ver, Senhor, que eu veja novamente. E Jesus disse assim para ele, vai, a tua fé te salvou. A tua fé, se você crer, você pode ser abençoado. Se você crer, meu amigo, minha amiga, você que está agora aqui assistindo esse programa da Maranata aos sábados pela manhã, eu não sei o que você precisa que aconteça de um milagre na sua família, com seu filho, com seus parentes, com a sua própria fé, com as coisas que você anda precisando ser liberto, transformado. Existem sempre áreas na nossa vida onde é possível uma intervenção de Deus para que nós possamos melhorar, não é verdade? Deus vai nos lapidando, mas para isso é necessário que a gente queira que o Senhor faça alguma coisa nos nossos corações, que Ele opere nas nossas vidas. E Ele foi muito simples. Jesus foi de uma objetividade interessante. O que é que você quer? Eu quero crer, eu quero voltar a ver, Senhor. Tem misericórdia de mim. Jesus diz: a tua fé te salvou. Interessante que o que te salva não é a tua contribuição financeira. O que te salva não é as obras que você pode fazer ajudando uma casa de leprosos, de mendigos. Isso tudo é importante. Isso tudo é consequência daqueles que têm um encontro com Jesus. Mas o que nos salva, o que nos transforma, o que nos muda é a nossa fé. Jesus disse: a tua fé te salvou. E disse assim, e imediatamente o Bartimeu tornou a ver. Que coisa linda! Quando Jesus atua nas nossas vidas, a transformação é instantânea, é imediata, é real, é definitiva e é para sempre. E a tua fé te salvou. E sabe o que aconteceu com Bartimeu? Diz assim, ele seguia Jesus estrada afora. Essa é a consequência de quem é abençoado por Deus. Eu tenho muitas restrições a essas pessoas que buscam a Deus, precisando de alguma coisa, de um
um upgrade financeiro, de um emprego, de alguma coisa. E eles recebem a bênção e pronto, somem, desaparecem, afinal de contas, já foram abençoados. O verdadeiro discípulo de Jesus, quando ele é abençoado, ele segue Jesus estrada fora. Eu quero convidar você a buscar o Senhor, crer que Jesus pode abençoar a sua vida e seguir a Jesus estrada fora, na sua vida, nos seus caminhos, nos momentos que você vive, no tempo que você tem. Você precisa investir com Jesus, ou participando de uma vida comunitária, numa igreja que louve a Deus, que tenha atividades sociais de ajuda a tantas instituições. A nossa igreja, por exemplo, ajuda dezenas de instituições que precisam da nossa intervenção, da nossa ajuda, do nosso amor, da nossa contribuição. Esse programa, ele é caracterizado por não pedirmos dinheiro. Estamos há 10 anos nesta emissora. Há 10 anos vocês nos veem aqui e nós não pedimos dinheiro. Mas eu tenho que confessar que o dinheiro é importante para muita gente, para muitas instituições. Se você não é convidado a dar dinheiro para a nossa igreja, você é convidado a investir e até financeiramente em diversas instituições que nós estamos ajudando. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Esse telefone tem muitas serventias, porque existe um grupo de homens e mulheres voluntários que aguarda a sua ligação para orar por você, para abençoar a sua vida. Mas você pode perguntar também, como é que eu posso ajudar a Missão Vida, que é uma instituição que tira mendigos da rua. Eles estão chegando na cidade do Grande Rio, no bairro de Caxias, chamado Xerém. Eles já estão lá quase terminando as suas instalações e os mendigos do Rio de Janeiro, na medida do possível, serão convidados a irem para lá, se recuperarem, terem uma profissão, mudarem de vida. Então, você precisa estar envolvido na obra de Deus, na obra assistencial, na obra de ajuda, na obra de amor. Graças a Deus, na nossa igreja, existe um número muito grande de homens e mulheres que todo mês eles vão fazer uma visita a uma dessas instituições e abençoam e ajudam. Então você está sendo convocado também para ser um desses soldados da fé, soldados do amor, soldados que vão ajudar na instituição que nós estamos envolvidos. Mas Deus precisa fazer uma obra na sua vida. Primeira coisa é você crer que Jesus pode. Foi o que fez o Bartimeu. Ele clamou porque sabia que Jesus tem poder para transformá-lo. Segundo lugar, ele respondeu à oração. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Você pode dizer para Deus, eu quero que o meu marido tenha um encontro com Cristo e largue a bebida. Eu quero que o meu filho pare de fumar maconha e seja um moço estudioso e busque um emprego bom para que possa constituir uma família e ser um brasileiro honesto e íntegro. Você pode pedir. Se você crer, a sua oração será respondida. E a consequência disso é que você vai seguir a Jesus estrada fora. E nesse caminho, meu amigo, existem delícias, existem bênçãos, existem vitórias sucessivas na presença de Deus. Eu quero convidar você para essa aventura de seguir a Jesus, ser um abençoador e ser abençoado, porque quando caminhamos com Jesus, existem sempre bênçãos que chegam no nosso coração. Eu quero convidar você para estar em algumas das nossas igrejas desenvolvendo essa atividade, essa comunhão com os irmãos, que vai fazer você um homem cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você em uma dessas reuniões. Os endereços estão aparecendo por aí, mas se você não anotou, olha o telefone novamente aí, ligue para nós, certamente você vai ser instruído e ajudado a participar de reuniões muito abençoadas, em nome de Jesus. Deus o abençoe, até o próximo programa. Eu quero orar com você, para que você tenha uma vida transformada, como Bartimeu foi transformado, você também pode ser transformado. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse homem, por essa mulher que agora está ouvindo esse programa. Um programa que tem um propósito de falar de Jesus,
falar de Jesus com transparência, com coerência, com equilíbrio, sem arroubos de ufanismo, sem prometer coisas que o Evangelho não promete, mas garantindo aquilo que Jesus Cristo promete para os nossos corações e para as nossas vidas. Ajuda esse homem para diferenciar essas igrejas que ficam anunciando coisas estapafúrdicas, daquelas igrejas íntegras, bíblicas, sinceras e equilibradas, que ele possa ver a diferença, analisar a diferença e procurar o caminho da verdade. Eu oro por ele, por esta família, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, sábado que vem, sempre neste horário. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu moro em Jericó e fico nesta estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Jesus, filho do rei Davi, na estrada sempre alguém que nunca percebeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Chama, é o mestre que te ama, vem depressa e vê. Jesus, filho do rei Davi, Jesus tem compaixão de mim. Parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou meu coração, e eu não sou mais cego, não. Deus te abençoe.